Tiraram o corpo fora. Como diz você lá, que a turma da Zona Norte? Satã de banho. Eu geralmente falo é a República do Meia, que é o Milor Fernandes, né, que falava. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a personalidade formada dentro da autoevoluciologia. Olha, não fica pensando que a personalidade deformada, que não é não. Isso aí, esse cacófato que existe, isso é do idiotismo cultural do idioma. No caso aqui, chama idiotismo idiomático. Toda língua tem. Por exemplo, eu uso muito esses idiotismos que não tem saída para eles. Personalidade deformada é uma coisa, personalidade formada é outra. Agora, por exemplo, existe aí na etimologia, nós usamos muito assim, a primeira composição, ou da composição, de composição, fica decomposição. Isso não tem jeito. Isso faz parte dos idiotismos culturais do idioma português. Esses idiotismos são iguaizinhos aquele negócio dos trocadilhos e dos cacófatos, que são impositivos. Não tem jeito de você mudar. Tem uns que você tem que usar, não tem saída. Entende? Agora, o que é que vem a ser a personalidade formada? É a consciência constituída por óbvia maturidade, autolucidez, cosmoética, ortocentrada, dinâmica e evolutivamente. Então, hoje é o estudo de vocês. Não é o meu estudo, é o estudo de vocês. Isso aqui é que eu estudo vocês. Eu sou o Dé, vocês são o sem Dé. Tá certo? Quer dizer, vocês são personalidades formadas. Eu sou a personalidade deformada. Agora, aqui no Paraná é muito importante a gente falar o Dé, não é? Eles falam o D, não é isso? D, não é de. É de, não é isso? Eles são um pouco diferentes, tá certo? Agora, os traços evoluídos da pessoa, a autossuficiência pessoal, a acuidade consciencial, o autojuízo consciencial, as autodeterminações inteligentes, o entendimento da interdependência evolutiva, isso é seríssimo. A inteligência evolutiva, o autodesconfiômetro pessoal eficaz, os megatrafores evidentes, o saldo positivo da FEP, a maximologia teática. Agora, depois de uma série de logias, nós falamos sobre a caracterologia. São 10 categorias de caracteres de personalidade formadas. Então, aqui, ó, tem vocês todos aqui. Quer ver? Presta atenção. Gente, eu nunca tive tanta personalidade formada comigo nas nossas atividades em vida nenhuma anterior. Eu sou obrigado a reconhecer isso com vocês. Não adianta vocês rirem, ou não admitirem, ou querer tirar o corpo fora, ou igual nós, saltar de banda lá no meio. Não adianta. Mas então vamos olhar. Personalidade antenada, auto-organizada, bem resolvida, centrada, completa, discol, dinâmica, eumática, líder, madura. Vocês veem, não é possível que vocês não vão entender o que é uma personalidade formada. Aqui não dá para confundir com a deformada, que é o meu caso, que você já conhece bem. Agora aqui, se a consciência graduou-se no curso intermissivo pré-ressomático, é racional esperar encontrá-la agora na maturidade biológica, na condição de personalidade humana bem formada.
Quer dizer, então, quando houve aquela fornada de formados do curso intermissivo, tem aquela pessoa que chegou lá no Rio para mim e falou assim: Valdo, eu quero o meu diploma. Falei assim, ó, eu não entrego diploma de curso intermissivo. É a pessoa mesma que tem que fazer o dela. Faz um no computador e dá para você. Eu falei com a pessoa, porque era o jeito. E outra coisa, faz daqueles diplomas bem rebuscado, né? Cheio de ilustrações, né, em torno. Pois é. Não, mas aí a gente pede para o Arlindo assinar. Ele dá um jeito. Agora, você já se considera personalidade formada? Desde quando? Quais os frutos evolutivos de tal estado até agora? Que tem que ter, né? Agora, gente, esse é o verbete 1148. Tem 4 páginas, 43 logias e tem 8 máximos. Agora, ele tem uma série de... Esse aqui não foi feito porque está grosso. Tem uma série de defeitos aí, ou seja, de gralhas, de erros. Aí, ó, na neologia, onde está a mega personalidade é Max. A autoevoluciologia não tem o O, que eu estou tirando. No códigologia, é o código pessoal de cosmoética. Também, na interaciologia, autoexperimentação, também não tem o O. O outro lugar também é ortopensenizator. Tem um H, que não foi colocado. E ainda tem consciencio, aqui no caso, metrologia. Aí está centrologia. De vez em quando tem uns erros desse aí que a gente não corrigiu. Esse aqui eu acho que lá, a maioria disso aqui já está, o original já está arrumado, mas esse aqui não foi mexido. Agora, nós temos aqui perguntas. Como diferenciar a pseudo-harmonia da harmonia genuína? Olha, isso aí é a melhor coisa que você pode fazer, é ver os efeitos. A genuína seria independente de fatores externos, como por exemplo a mesologia? Às vezes sim, porque em primeiro lugar, a harmonia é um problema que tem que ter dentro do micro-universo consciencial. Se a pessoa é harmônica dentro de si, ela domina o holopensene externo, quer dizer, a coisa em torno dela. Então, a coisa mais séria é isso. Agora, a gente vê a diferença de uma coisa com outra pelos efeitos, os produtos, os frutos da vivência da pessoa. Outra aqui, tenho 40 anos e há mais de 20 anos não como carne de porco e raramente como carne de vaca. Como simples carne branca, como apenas carne branca, além de tentar fazer uma alimentação equilibrada, com muitas frutas e verduras e pouca gordura. Devo continuar com o mesmo tipo de alimentação, na medida em que é aquela considerada mais saudável, já que a carne vermelha está relacionada a doenças como o câncer, ou devo comer carne vermelha para melhorar a minha assistência e a minha memória? Com qual frequência? Gostaria de acrescentar que tive câncer há pouco tempo e a minha memória não é das melhores. Olha, o melhor que você vai fazer é o seguinte: continua com essa dieta e evita mesmo esse processo de carne. Eu também evito isso há muitos anos. A carne vermelha hoje é muito condenada. Eu, por exemplo, quase todo dia, quando eu como carne, quase sempre é peixe. Aqui agora que eu estou frequentando aí o Grife Gourmet, o restaurante nosso, eu quase sempre escolho o peixe para comer. Agora, tem gente que não gosta de comer peixe, porque tem muito espinho, etc. Tem que estar selecionando aquilo, não é fácil. Então, o problema é ver isso. Mas agora, é bom você fazer, sim, essa dieta. Agora, ó, existem remédios, mas isso você tem que conversar com o médico para melhorar a sua memória. Pensa nisso, que tem remédio que funciona. Ele realmente é eficaz. Preciso me vacinar contra hepatite B e não tenho certeza se já estou imunizado contra ela. Supondo que já esteja algum problema de eu voltar a me vacinar, isso não aumentaria apenas a minha imunidade? Olha, isso aí seria bom você escutar um especialista que está acompanhando o seu caso. Tem certas coisas de medicina que eu não posso falar aqui, que é chutar. A gente não pode estar dando prescrição ou receita por telefone, porque esse negócio de online é a mesma coisa do telefone. Muito embora o povo hoje está fazendo cirurgia online, né?
Tem dessas coisas todas, depende da circunstância. Na tertúlia quebra de regras, você comenta que o serenão tem que dominar tudo aqui na Terra para poder abandoná-la. Após isso, ele pode ainda ser uma consréu transmigrada em um planeta. Não, de modo algum, isso é besteira. O serenão não volta atrás, ele não regride, ele já alcançou um nível de lucidez que não regride mais. Aqui tem um monte de gente que não regride mais, e não são serenões, são pré-serenões. Ninguém vai andar para trás, é só mesmo aquele que está muito perturbado pelo alto assédio. Ou o caminho sempre será uma de CL, é isso aí, será sempre uma CL, uma consciência livre. O modelo de escala evolutiva da Terra se aplica a outros planetas? Mais ou menos. Às vezes tem modificação devido ao processo do psicossoma. Já podemos ter passado por isso, onde um pré-serenão atual tenha sido um serenão em outro planeta? Não, não existe isso. Ninguém regride, isso é bobagem, isso aí são os processos bobos aí. Daqui a pouco, você vai admitir que a sua avó é a barata que está andando lá na cozinha. Tem nada a ver com isso, isso é besteira do orientalismo. Faço trabalhos energéticos e quando faço contração intensa no período, sinto um jogo de energia a partir dele, subindo internamente, irradiando por todo o meu corpo. Você pode falar um pouco mais sobre isso? O que é benefício, eventual contraindicação, etc. Isso aí é o sexo chakra. O problema todo é o seguinte, é preciso de ver o seu nível de atuação com o sexo chakra. Como é que você é do ponto de vista da libido, o processo da excitação sexual. E outra coisa, o nível de carência, o nível de harmonia, essa situação toda, isso aí que você tem que ver. Agora, ó, isso aí é o processo sexo chakral do homem. Olha bem o que se passa. Há um mês tenho tido a oportunidade de acompanhar as tertúlias, o que despertou em mim maior empenho nos 20 EVs diários, empenho na rigidez mental e a vontade de fazer parte desse grupo de consciência ligado ao CAE, que é a OIC. Já fiz curso no IIPC e já fiz até o complementar em 2004. Porém, sou introvertida, fechada, mas estou disposta a mudar. É possível o introvertido se tornar extrovertido? Sim, tudo depende da vontade da pessoa. Se ela quer, ela começa a mudar. De qualquer maneira, ó, eu acho que você está começando a ficar extrovertida. Só de escrever essa página aí, colocar seu nome, de onde você é, já é alguma coisa, né? Agora, queria falar para vocês, pontuações do condomínio Campo dos Sonhos. Criação cooperativa do CEEC. Primeira Assembleia, julho de 2005. Lotes, 71 lotes de 540 metros quadrados. Lotes à venda. Áreas comuns. Casas construídas, 2. Casas em construção, 1. Construção do condomínio. Casa de administração, guarita, depósito para lixo, depósito de ferramenta, refeitório, vestiário de funcionários. Árvores plantadas pelo condomínio. IP amarelo, 100 unidades. Tipuana, 73 unidades. Segurança, muro, 853 metros de perímetro. Concertina, em toda a extensão do muro. Guarita. Agora, tem aqui as fotos, quem quiser ver como é que está o Campo dos Sonhos, está aqui as pontuações. Vale a pena ver isso. Existem alguns lotes à venda. Se alguém quer ganhar dinheiro com isso, você compra esses lotes, porque estão sendo vendidos muito barato. Tem gente que está precisando de dinheiro, está vendendo. Mandaram falar desse jeito aqui. De modo que vale a pena, quem tem algum dinheiro aí disponível, comprar terreno lá. Porque está na Bacia das Almas, está muito barato o negócio, sabe? E outra coisa, lá vai crescer de qualquer maneira e vai ficar muito mais caro devido a todas as construções que estão sendo feitas nessa área aqui, porque está dentro da Cognópolis, dentro do bairro. Eu mesmo tenho um big de um terreno bem no centro lá. Uhum. Valdo, sim. Aqui no ar. Pois não. Posso aproveitar a carona? Pode. E pedir até para as pessoas que têm lote e que não estão na condição de querer vender, para escriturar, para passar a escritura do condomínio para a gente poder encerrar a PROEX da cooperativa. Certo? Isso aí é importante, vocês estão ouvindo, né? Agora, gente,
Deve procurar quem aí sobre os processos aí? É a Ami e quem mais? Eu e o Moacir, as três estão... Então tá. Vê se vocês dão um jeito disso. Agora, ó, é um grande negócio, viu? Terreno, tudo aí vai ficar mais caro, em pouco tempo. Agora, gente, o Jornal da Aracê está falando sobre o intercâmbio Aracê-AVA, objetiva a qualificação da assistência. Os professores Pedro Fernandes e Leonardo Firmato estiveram lá e tiveram muita reunião e muita coisa que eles falaram. Está falando também da laboratoriologia, inaugurada a sala de apoio aos laboratórios. E fizeram também uma calçada na Vila Eliotes, que propicia a implantação de hábitos saudáveis da pessoa andar. Primeiro evento do ano no Campus Aracê, convergência de esforços. Pesquisa, educação e reforma estatutária. Se alguém quiser ver o jornal, a gente permite que está aqui, está na mão, tá certo? Agora pode falar. Hoje o Sara. Falando personalidade formada, eu digo formanda então, né? Formanda também, né? Não, vocês são todos personalidade formada, porque fizeram o curso. Quem se formou no curso intermissivo, se não é personalidade formada, então quem é que vai ser? A gatinha lá em casa? Não é. É vocês. Tá. Ali na fatologia, na primeira linha, no final da primeira linha, podia falar um pouquinho sobre autossuficiência pessoal? Nós já não fizemos um verbete sobre isso, não? Tem uma coisa sobre autossuficiência, não tem, não? Hein? Hein? Autossuficiência evolutiva, é justamente isso aí. O problema é o seguinte, a autossuficiência é a personalidade formada, são vocês. Você já sabe o que vocês querem, já sabe definir o seu destino, porque a personalidade que não é formada e aquela que não é autossuficiente, ela quase sempre, ela é covarde, ela é submissa, ela é genuflexa, quer dizer, são as pessoas que fazem qualquer coisa, fica de joelho e pede as coisas. Agora vocês não, vocês já sabem o que querem. Então vocês deixaram de ser espectador do seu próprio destino para decidir o seu destino. Então a personalidade formada, ela já começa a fazer a identificação e o diálogo com o evoluciólogo. As personalidades não formadas, que são a consciência, por exemplo, essas nem sabem que existe conscienciólogo ou o evoluciólogo. Então, você já viu. Então, o orientador evolutivo, elas ainda não descobriram que ele existe. Então, elas seguem a manada. Maria vai com as outras. Agora, vocês já não seguem mais a manada. Vocês sabem o que querem. Por isso que tem debate aqui todo domingo. E fora os debates particulares, né? As guerras particulares. Mas assim, en passant e residuais. Então, isso faz parte do serviço. Eu penso que nessa fase da personalidade formada, existe muito mais diálogo e muito mais debate. Por quê? Para acertar as diferenças de experimentação dos milênios que as consciências têm. Consciência e consciência. Nós temos diferentes experimentações, então é preciso a gente conversar para se entrosar, para ter harmonia. A personalidade formada é desse período. Você entendeu, Jussara? Sim. Fazendo jus e sarando a condição aí, a condição evolutiva, não é isso? Mas isso tem etapas, tem patamares. Tem. Agora, vocês para mim são todos do patamar médio. São consciências formadas médias. Por quê? Estão caminhando para ser desperto, para ser semiconscientes, para ter o fiex, para ser teleguiados. Mas, uma boa parte de vocês já estão caminhando dentro da condição de mini peça do Max Mecanismo. Ali, para ser mini peça do Max Mecanismo, tem que já ter alguma, né, condição constitutiva já assentada. Senão não vai. É uma pessoa formada, uma consciência formada. Obrigada. Tá certo? Pode falar.
O senhor pode explicitar aqui o entendimento, na patologia, o começo da terceira linha. É o entendimento da interdependência evolutiva. O entendimento da interdependência é o seguinte: as pessoas, muitas acham ou querem viver totalmente independente. Isso é impossível. Outras se submetem a uma dependência total. Então tem aquela pessoa que chega aqui, que primeiro é dependente da mãe ou do pai. Depois é dependente do duplista com quem ela se casa ou qualquer coisa. Depois é dependente do advogado, é dependente do médico, é dependente do colega de profissão que é mais antigo lá dentro do trabalho dele, lá de serviço. Então são pessoas dependentes, submissas. É aquela que eu estava falando, a genuflexa. Agora, essas pessoas ainda não viram que a evolução, o que manda é a interdependência. Por isso é que tem a interassistencialidade. Eu assisto você, mas ao mesmo tempo que eu estou assistindo, eu sou o primeiro a ser assistido. Vocês estão me assistindo indiretamente. Entende? Então, o que se passa? A interdependência é assim: eu dependo de você, mas também você depende de mim. A vida é assim. Então, nós temos que caminhar sempre, por mais programação existencial pessoal que a gente tenha, dentro de uma max proex, ou seja, de uma programação grupal da existência. Nós sempre temos que ter companhias para evoluir. Ninguém evolui totalmente isolado, sozinho. Sempre tem gente aí. É o que nós chamamos dos compassageiros da evolução. Sempre tem os passageiros junto com a gente. Então, isso é que é. Entende? Professor, aqui, na frente. Na sinonimologia, seria também um sinônimo aí a personalidade autolúcida? O senhor colocou com sim lúcida, mas a personalidade autolúcida. Mas eu coloquei a importante? Personalidade lúcida, lá, ó, começa por aí. Sim, o senhor colocou. Agora, a com personalidade lúcida é autolúcida, né? Sim, ela está lá dentro. Mas chama mais para a questão da autoevoluciologia, o auto. Sim, mas é que eu uso muito, e às vezes eu, quando não precisa, eu evito. Outra questão, uma das origens da inibição, não pode ser a falta do autoconhecimento? É sempre a inexperiência. Agora, outra coisa, na inibição, às vezes não é bem a inexperiência. É a experiência errada. A pessoa arranjou um trauma, porque ela cometeu um erro muito grande. Então ela fica inibida depois. Eu já vi gente que gostava de falar demais. Falava pelos cotovelos. Tinha uma logorreia, ou verborragia. Chegou um dia que vaiaram demais, que houve um erro muito grande aqui que a pessoa falou. Daí em diante a pessoa ficou inibida. Ela estava evitando de falar no público, explicar as coisas, foi um custo para passar o gargalo. Então vamos devagar com a dor, porque às vezes é o processo, não é de falta de experiência, é de ter tido muita experiência errada. E aí causou um trauma. O equívoco trouxe um trauma que a pessoa não soube sair daquilo. Tem que fazer uma catarse, arranjar um elemento catalítico que melhora a condição através de uma catarse. Mas também a inibição, ela atrapalha o processo da eumatia, né? Sim. Ela atrapalha. A inibição atrapalha tudo. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela não vai racionalizar o que ela pensioniza. A inibição diminui a capacidade de racionalidade. Se ela fosse muito racional, ou se ela alcançar uma racionalidade maior, ela nunca vai ser inibida. Ela vai combater o ponto de vista dela, combater, que eu estou falando, a favor. Ela vai defender o posicionamento dela. Entende? Agora, uma pessoa inibida, ele se acovarda, ele tira o corpo fora, dá a paura, é o pusilânime, como eu chamo. Agora, ó, é a pessoa mais preparada para o heteroassédio. Porque a inibição, na maioria dos casos, para não falar todos, só para não deixar um pouco de abertura para você estudar, é a maior prova de autoassédio. Está entendendo? Do ponto de vista teático, teórico e prático, a coisa é muito óbvia.
Vê se isso faz sentido para você, se tem lógica. Eu acho que sim. Eu tenho que tratar você bem, porque você era um pouco inibida, meia calada. Agora você está atacando na frente, está no front da batalha aqui na minha frente. Todo dia ela pergunta, ela participa. Você é um exemplo disso. De modo, consim cobaia. Está aqui uma para ser estudada. Tá certo? Você conhece a peça. Então, tá aí. Agora também o processo da repressão. O que tem? Qual a ligação? Porque a inibição ela também tem ligação com o processo de repressão, né? De ser reprimida. Principalmente um processo pior ainda que a repressão, que é a coerção. Entendeu? Que é o processo, vamos dizer, que é o pior que existe por aí afora, que é que é aquela pessoa que tortura o outro, torturador. Isso é a pior coisa que tem. Então a coerção ela é mais próxima da tortura do que a repressão. Você está entendendo como é que é? Agora a tortura bate o recorde de tudo isso aí. O recorde. Entende? De modo que estuda, a gente tem que estudar. Agora, se a pessoa começa a estudar as causas, o fator desencadeante, a etiologia da sua pusilanimidade, ela descarta isso em pouco tempo. O que faz a pessoa ter mais medo é o medo de morrer, é a chamada tanatofobia, é o terror da morte. Entende? Então, isso aí, através dos processos nossos, por exemplo, da paratecnologia, da projeciologia, tudo isso acaba o medo da morte. E outra coisa que tira o medo da morte totalmente é a tenepse. Mas também tem o processo da crítica, né? Da heterocrítica. Sim, mas a crítica é o seguinte, a pessoa ela tem que ter a crítica. Então ela tem que ser autocrítica e heterocrítica. Agora a coisa mais séria é sempre ter uma autocrítica, desde que ela não seja castradora. Porque se há uma autocastração, isso não resolve nada. Então o problema da criticidade, ou daquilo que eu chamo da criticologia, tem que se ponderar muito. As pessoas variam demais no percentual da qualidade da crítica que elas desenvolvem. Isso varia demais de pessoa para pessoa, de profissão para profissão, de época da vida, a condição, por exemplo, de saúde. Uma pessoa, por exemplo, ela é muito crítica. De uma hora para outra ela tem um esbregue qualquer, de um trauma, um acidente, por exemplo, a crítica desaparece. Ela coloca o rabo entre as pernas, como nós falamos, coloca a orelha para baixo, a crista desce e a viola no saco. Então o que se passa? Ela muda, ela diminui. É no desenho animado, você já deve ter visto aquela pessoa que está lá alta na frente da mesa, aí o cara fala uma coisa, ele diminui, fica pequenininho e sai. É isso aí. Sim. Essas coisas que tem. O desenho animado mostra bem essas reações, entende, psicológicas. Tem que saber lidar com a autocrítica, a heterocrítica, ser saudável com isso, né? Também... Ninguém pode fugir da criticologia. A autocrítica mais do que heterocrítica. Agora, lembrando que toda heterocrítica precisa de vir acompanhada de um qualificativo que é a cosmoética. Senão não resolve nada. Aquilo vem contra a pessoa. Mas a gente tem que lidar fora, digamos, até um pouco saindo do âmbito da conscienciologia, a gente tem que lidar com heterocríticas anticosmoéticas também. O tempo todo. Não tem como fugir. Você não tem jeito. E outra coisa, como a SOCIM é ainda patológica, isso é pior. Porque se você for pegar uma burduna ou um machado na mão, você vai acabar com tudo quanto é coisa que tem na sua frente, de tanta coisa errada que tem por aí. Que a sociedade é patológica. Você pega o jornal, está cheio de bobagem. Você pega a televisão e liga, você vê isso. Você olha na internet, está cheio de tolice. Então o problema da tolice é sério. É aquilo que eles falam, que o tratado da ignorância, nunca ninguém conseguiu chegar nem na metade. Ele nunca foi escrito corretamente. Entendeu? Porque é a coisa que tem mais. Dizem que tem mais ignorância na Terra do que
pedrinhas e seixos nas praias. De modo que o processo é sério. Agora, o que eu vejo é isso. Em parte, o povo tem razão de falar isso, porque o hospital está na frente da escola. Tem que colocar a escola na frente do hospital para esse status quo melhorar. Entendi. O senhor fala também bastante, que é uma coisa que eu acho bem interessante, até para a questão da desinibição, que é o egocídio. A pessoa não está pensando nela. Tem que acabar com o egão e tem que acabar com o umbigão. E isso, às vezes, é o mais difícil que tem. A pessoa, às vezes, finge que acaba, mas não acaba. Fala que acaba, mas não acaba. Ela concorda com você aqui e continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, essas pessoas jamais têm assistência extrafísica, ela só tem assediador. Que ela já é um assediador. Primeiro, ela é um assediador de si mesma, de si própria. É assim que é o processo de assédio. Valdo, Pode falar. Vou voltar hoje na numerologia. É o seguinte, a numerologia aqui está perfeita, mas é o seguinte, ela vai da maturidade cortical até a proexológica. Ela vai de uma coisa bem elementar para uma coisa bem de ponta. Porque às vezes você põe crescente, mas não é tão crescente. Mas você escolhe isso. Existem conceitos que você não tem jeito de fazer o crescente, que eles se equivalem. Não, eu queria ver como você distribui, porque às vezes você põe crescente. Pois é, mas esse aqui, vamos ler tudo. Tá bem a maturidade cortical, quer dizer, do cérebro. A maturidade intelectiva é o da mente. Cérebro e mente são coisas diferentes. Existe até a revista aí que chama Cérebro e Mente. A maturidade emocional é outra, que é a de bicho. A maturidade prioritária é aquela que tem que vir na frente. Por exemplo, é preferível você escrever um livro e deixar aí do que aprender a dançar e ficar só nisso. A maturidade megafocal, aquela de você manter o seu foco o tempo todo corretamente, sem sair para o acostamento. A maturidade parapsíquica é aquela que todo mundo um dia, cedo ou tarde, aqui ou acolá, vai ter que dominar. E a maturidade proexológica, que é a do Losch. O Losch, então, a Apex... Então, ela está num crescente, eu entendi todo o crescimento dela, não há problema. Eu quero saber, nesse caso, só para a questão de saber confeccionar isso, que você pôs de uma coisa bem elementar, que é cortical, até uma elevada, que é proexológica, bem elevada. E em outros casos não é tanto. Como que você... Aí depende, cada caso a gente tem que estudar. Isso aí tem centenas de abordagens diferentes. Depende do que é. Mas a numerologia já foi feita para isso. Ela tem a ver com o tema de fazer assim? Sempre tem a ver com o tema, com o objetivo. Isso aí é a regra. Pode olhar que tem aqui. Como é que é? Sem maturidade, como é que você vai ter personalidade formada? Não existe. Então, tudo isso que nós estamos falando são um tipo de personalidade. Por exemplo, aqui, tem aqui personalidade formada só mais cortical, só mais intelectiva, só mais emocional, só mais prioritária, só mais megafocal, só mais parapsíquica, só mais proexológica. O Losch atualmente é mais uma personalidade formada mais proexológica. Está na ponta aqui. Não é isso? Agora, existem outras personalidades que a gente pode pôr isso aqui, vai longe, se a gente quiser. Agora, essa prioritária, por exemplo, seria a turma da Consus, que estuda o conscienciograma, por exemplo. É um processo prioritário para todo mundo. O cortical aqui se quis dizer é o que envolve o cérebro, né? Que é aquela mais elementar, é isso. Mas ela vai de uma elementar para uma bem... Vai. Agora, o parapsiquismo, a gente colocou antes, porque senão, sem parapsiquismo, as pessoas têm dificuldade de entender a proex. Na verdade, é o seguinte, tem dificuldade de entender a evolução, tem dificuldade de entender a cosmoética, tem dificuldade de entender a prioridade. Sem parapsiquismo é um senhor problema. Aí uma coisa está subindo e uma coisa dependendo da outra. Está tudo dependendo da outra. Agora, você tem que colocar na sua observação o seguinte: existem conceitos
que têm ideias afins, que são, vamos dizer, aproximações simples, muito sérias, que se equivalem. Então você tem que fazer uma enumeração mais ou menos isonômica. Ela é mais ou menos do mesmo nível. Não há muita alteração, nem para mais nem para menos. Mas aqui E existe algumas que elas são palindrômicas. Ela vai e volta porque vale tudo do mesmo jeito. Você entendeu, não? Palindrômica. tem umas que eu falo de altos e baixos, é isso? É. Agora, eu estou pegando, ultimamente tem muito que é crescente, né? A maioria é crescente, né? Parece. Uma ou outra a gente mostra o decrescente. Por exemplo, você pode pegar uma coisa patológica e decrescer para melhorar. E você pode pegar uma coisa positiva e decrescer para piorar. Isso tudo tem que ver o que é que está sendo feito. E na hora pra Eu dou atenção, eu escrevi isso até na introdução da enciclopédia, eu dou atenção mais para o positivo. A gente prepondera, ou predomina, ou dá preferência, prioriza mais isso. É o que prevalece, é isso. O povo hoje gosta de falar na academia, privilegia. Vamos privilegiar o bom. É assim que o povo gosta de falar. A universidade é muito baseada na palavra privilégio. Outra coisa que eles adoram é colocar. E eu vou colocar o pensamento. Tá certo? Colocar o pensamento. Ovaldo, aqui no O povo tem dificuldade de mudar, sabe, as fórmulas. Ovaldo, a gente poderia falar que em teses toda pessoa com curso intermissivo ela já tem vai ter uma personalidade formada. Então eu queria entender melhor assim. Formada 5%, 10%. Sim, mas já tem uma certa madurez. Eu queria entender assim, tem genéticas que elas têm doença mental. Como uma pessoa com curso intermissivo, ela pode ter na sua genética trazer uma doença mental? Não existe gente que fez curso intermissivo e que saia de lá com a genética perfeita. Isso não existe. Todo mundo tem deficiência genética. A paragenética que todo mundo se formou no curso intermissivo ainda deixa muito a desejar. Inclusive nós todos. Aí pode envolver todo mundo. Nem o Arlindo não escapa dela. Você falou numa tertúlia que você conheceu pessoa com macrosoma e com bipolaridade. Eu tenho dificuldade para entender uma coisa assim. Como é possível uma pessoa trazer um macrosoma que tem uma responsabilidade? E a influência da família, e a herança, a hereditariedade biológica. Mas, às vezes a pessoa não consegue superar aquilo. Se há uma tendência, por exemplo, artística, com muita influência ainda do 100 na pensionização, como é que fica? Mas isso não fica arrumado no curso intermissivo? Outra coisa, você não esqueceu de outra coisa seríssima dentro do processo da patologia. Existe uma condição chamada comorbidade. Pensa nisso. Todo mundo tem comorbidade. Quer dizer, não existe só morbo. São vários morbos dentro da morbopensenologia, que é a parapatologia ou a patopensenidade. Ou, se você quiser, a nosopensenidade. Tudo isso é a mesma coisa. E eu tenho colocado vários desses nomes até que se equivalem para o povo entender na pensenologia. Esse aqui eu não sei se eu coloquei alguma coisa, mas esse aqui tudo é positivo, né? Aqui tem ortopensene, ortopensenidade, nexpensene, nexpensenidade, luspensene, luspensenidade, evolúcio e a pessoa mental somaticamente comandada pelo cérebro ativo. Quer dizer, tem gente que tem o cérebro inativo, né? Você colocou na antonomologia, por exemplo, personalidade patológica, personalidade fissurada, desarticulada, todos esses adjetivos perteneceriam a uma pessoa, por exemplo, com doença mental. Pois é. Agora, a gente coloca isso aqui porque a pessoa vê lá, ela vê, eu sou uma personalidade formada, aí ela vai olhar e vai ver na antonimologia que é mais ela. Então ela vê que não é. Então, em tese, nem toda pessoa que tem curso intermissivo é uma personalidade formada. Não, mas isso eu não estou falando aquela que tem curso intermissivo, aquela que não tem.
O curso intermissivo permite muita coisa. Agora, ó, escuta só uma coisa. Você está muito ainda definindo e defendendo os termos de uma maneira inflexível. Isso é um erro. Você é muito inflexível nos seus pontos de vista. Eu vou só te contar. Eu conheci uma pessoa que teve orgasmo. Praticava ateneps. Não tinha o processo do macrosoma, não tinha nada disso. Uma pessoa que tinha clarividência, que fez assistência a vida inteira e que acabou com o cérebro tudo alterado e suicidou. Você quer mais exemplo do que isso? Eu sei que existe. Agora, por exemplo, quem tem um macrosoma não quer dizer que a pessoa vai furar os céus, que ela vai para o paraíso. Que tem nada, não existe isso. Eu sei, eu conosco esses casos, já estudei, eu tenho a minha dificuldade, que está essa inflexibilidade, é compreender como uma pessoa... Tem as nuances, olha os percentuais das coisas. Nós somos muito complexos. Ninguém é igualzinho e ninguém é perfeito. Não existe perfeição aqui. Mas em compensação também, ninguém mais é burróide, burrildo e burral daqui. Quem fez curso intensivo já está sabendo muita coisa. Só de me aguentar. Gente, faz 7 anos que eu faço essa tertúlia. Esse povo fez curso intensivo, isso é uma prova. Uma pessoa que é assídua aqui na tertúlia mostra que ela fez curso intensivo. Diz, não, João, como é que vai me aguentar? Isso aqui, eu tenho uma bordura na mão que eu toco na cabeça de vocês todo dia. É um negócio seríssimo isso. É ou não é? Mas é uma bordura light, porque ela é cosmoética, né? Laura, eu queria falar que no conscienciograma, Laura, ele mostra exatamente isso, né? Essas gradações. A gente não é uma coisa ou outra. Você tem gradações de patologia, de trafores. Uma coisa muito engraçada que você pode ver no no conscienciograma são as folhas de avaliação que a pessoa escolhe para ser julgada. Nunca são as mesmas. Aquilo mostra a diversificação das tendências das personalidades, das pessoas. Isso é muito importante. Uma coisa boa para você, Laura, atualmente, era participar, para ver, você ver como é que são as consciências cobaias. Os outros, não é você mais, mas não o outro. Que aí vai aumentar a flexibilidade dela do ponto de vista da abordagem. Vai ver a multifacetação, né, das pessoas e todos os outros ângulos. Como a gente é complexo, né? Agora aqui, encontramos o amparador quando otimizamos nossa assistência interconsciencial frente aos assistidos. Sim, esse é o nosso princípio. Como estreitar nossos laços e contatos com o evoluciólogo? Além da assistência, há outros fatores incrementadores para a ocorrência desse paracontato? Sim. Aquilo que você faz, assistência interconsciencial que você falou antes, você começa a acumular. Então, quando tiver montanhas de esforços e rios de suores, aí você vai ver pessoalmente o evolucionário. Tá certo? Professor? É uma saída. Aqui no Sim. B. Na página 56, em Crescendologia, está aqui o crescendo evolutivo década após década. Isso aqui, para não ser assim, dia após dia, ano após ano, a gente poderia dizer que o exercício, a técnica da consciência cobaia, ela poderia mudar um pouco essa realidade aqui, de não ser dentro da personalidade formada. A personalidade formada, para ser você com bastante franqueza e realismo para você, uma década dirime todas as dúvidas, não deixa nada. Num ano a pessoa arranja muita escapatória, tem muita justificativa. Uma década não tem jeito. Quem é que está aqui em Foz há uma década? Levanta a mão. Deixa eu ver quem. Tem alguém? Como é que é? Houve mudança em você em 10 anos? Pois é. Então 10 anos não tem saída. Agora veja, 10 anos também todo mundo vê se a pessoa mudou ou não. Você sabe que aquela dona que levantou a mão, ela era cantora popular e tinha vergonha de enfrentar o público. Ela falava de costas.
Ela punha o traseiro para o povo e cantava de costa. Você está entendendo? Ela não pode falar nada disso porque é a realidade. É ou não é? Agora, ela mudou demais. Hoje ela briga com todo mundo, ela invade todas as áreas, ela fala, ela pesquisa, ela debate. Professor, mas eu já estou nesse movimento da conscienciologia desde finalzinho de 89. Eu já estou quase 2 décadas. Não, você tem alguns meses, então. Que dia? Eu sei é que fim de muito. Então, até dezembro. Até dezembro, então, a gente pode dar um jeito em você. Não é isso? Então falta pouco, então. Agora, veja, você é um negócio muito antigo do século passado. Nossa, é muito tempo. Mas eu estou fazendo uma avaliação assim Agora, mais todo recente. mundo aqui é do século passado. Todo mundo, sem exceção. Tá certo? Isso é que eu duro. Mas eu tenho observado que a questão da consincobaia, a técnica, pelo menos para mim, ela tem ajudado muito. Eu posso dizer assim que é o... Ela ajuda. Agora, o problema só, tem pessoa que às vezes precisa de ser consincobaia pelo menos 5 vezes. E cada uma dessas vezes ela tem que usar uma folha de avaliação diferente. Isso é que é o ideal. Alguém lá já enfrentou 5? 3 eu acho que já tem, né? A Alzira está por aí? Quantas você já fez? Quantas? 3? 6. Agora me conta, ela melhorou ou ainda precisa de uma chicotada? Ela melhorou, ó. Tem gente que está limpando sua área aqui, ó. Mas eu já passei 3 vezes, passei 3 vezes já pela técnica. Hein? Eu já passei 3 vezes já. Ah, você já passou, olha. Já. Então vamos ver essa concorrência. Ela está 6-3. Vamos ver como é que fica isso. Não, tá bom? Eu fico torcendo. Vamos ver o caminho, para onde nós vamos. Agora, ó, consincobaias. Isso é o máximo. A palavra é bonita, eu acho bonita. Consincobaia. Não é isso? Agora, tem gente aqui que não apareceu lá vez nenhuma. Essas é que nós temos que dar um jeito de colocar na testa o sinal. Não é isso? É inautêntico. Não é isso? Põe o I. Insuficiente. Inautêntico. Tem uma opção de coisa com I. Incompleto. O que mais? Eu quero lembrar, então, que daqui a 2 semanas tem um curso com a Consincobaia. Não percam. Ela aprendeu com você. Eu tenho que divulgar, sabe por quê, Valdo? A gente, como sempre, tem muito isso pouco chama aluno. arrivismo. Oportunismo. Cosmoético. Total, isso aí é. Cosmoético, né? E queria complementar, vale a pena, hein, professor? Agora, gente, o caso, eu queria só informar vocês, o caso do brainstorm, eu arranjei uma saída. Fala aí o que é que você tem, que você já viu, desde o título até o resto, que ela está começando a me ajudar dentro do assunto. Agora, eu escolhi 7 daqueles 9 e, vamos dizer, debulhei cada um dos itens para a pessoa usar. Autochecagem indispensável. Fala alto para o povo entender bem. Autochecagem indispensável. Autochecagem indispensável. Para o povo entender o que a gente quer falar. E isso aí, ó, em tudo. Vocês entenderam o que eu quis dizer ontem? Eu não tinha essa ideia. Isso eu fui queimar as minhas pestanas, sabe, essa madrugada. Agora, aí eu cometi um equívoco, porque eu comecei a trabalhar demais, tinha uma coisa para fazer, o troço foi passando. Quando eu fui dormir, eu não acordei. Isso é raro acontecer comigo. É por isso que eu estou escrevendo hoje o equívoco. Entende? Eu deixei o povo esperando 20 minutos que veio aqui para fazer meu exame de sangue. Eu tinha que ter, porque eu acordo, é só eu pensar, eu acordo naquele horário, mas é que eu trabalhei demais, fiquei envolvido com isso aí e fazendo as revisões que eu tenho lá. O negócio foi indo, entende? É um problema comigo isso aí. Eu precisava de colocar, sabe, alguns sinais, alguma coisa. De vez em quando eu noto, eu tenho a minha sinalética. Mas essa noite, às vezes, eu tenho uma sinalética, eu penso que é para os outros, porque eu estou só pensando naquilo. Então, então o negócio vai, entende? Às vezes eu penso que é isso. Valdo, e na autochecagem indispensável, você conservou aqueles itens todos que foram levantados? Pois é, dos 9, eu conservei 7.
Conservei 7. Agora, vocês vão ver depois, nós vamos trazer, né? Porque, agora, ó, eu trabalhei no assunto, para a pessoa usar onde ela quiser, que é uma técnica. E coloquei o 7 no fim, em ordem alfabética, especificando cada coisa, o que quer que seria, qual a relação que tem. E outra coisa, a definição, só de definir o assunto já melhora muito. Entende? Agora, ele deu, acho lá, 4 páginas que eu fiz. Agora, isso de vez em quando está na minha relação aqui. Eu tenho que fazer uns brainstorm com você, assim, nem que seja assim, en passant, mas sempre ajuda para começar a dar também ideia para as pessoas que ainda não têm muito, não estão afeitas a isso, não têm muita experiência. Então, sempre é bom a gente falar. Porque eu uso esse negócio de brainstorm desde o Centro da Consciência Contínua. É coisa antiga, muitos anos. Agora, o meu brainstorm, às vezes, aquele bem feito, é aquele que demora muito tempo, que as pessoas anotam tudo e que todo mundo tem que participar, não fica um. Então, é uma faca no peito da pessoa, tem que falar o que ela pensa. É o jeito. Agora, brainstorm sempre ajuda. Pode falar. Detalhismo, o sinergismo, vontade pessoal cosmoética, fluxos do cosmos. O senhor poderia falar mais sobre isso? Sinergismo, vontade pessoal cosmoética e os fluxos do cosmos. Você tem uma vontade pessoal cosmoética. Com o passar do tempo, você tem que começar a pensar se a sua cosmoética e essa vontade que você tem já, a identificação dessa força sua, se você está caminhando com o cosmos ou se está contra o cosmos. A gente pode caminhar no contrafluxo da socim patológica, mas não contra o cosmos inteligente. Quer dizer, esse não dá. Então a gente tem que ver o que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, quando é que uma pessoa, às vezes até sutilmente, ela vai contra o cosmos? Uma pessoa que abusa da comida, ela está indo contra o cosmos. Porque tudo vai ser perturbado com aquilo. Se ela abusa demais do processo da comida. E só, no simples, que é o processo do fluxo do cosmos. Nós recebemos um corpo. Esse corpo é uma máquina. Essa máquina tem instruções de uso. A gente tem que seguir as instruções de uso desse corpo. Se a gente não segue, a gente está indo contra tudo. Uma coisa simples, uma pessoa, esses nossos debates aqui da tertúlia são pós-prandiais, quer dizer, depois de refeição, depois do almoço. Então é pós-almoço. Se uma pessoa comer demais, chega aqui, ela começa a dormir. Aí vai dormir no estilo da Marta. Dorme, etc. Depois pergunta para ela, não, eu estava fazendo assistência. Entende? Mas fica dormindo. Essas coisas existem aqui. Os próprios teletertulianos, de vez em quando, vê os caras que estão dormindo. Fala assim, não, eu conheci você estava dormindo um dia na tertúlia. E já chegaram aqui, já falaram isso. Eu vi a pessoa falando com a outra pessoa aqui. Entendeu? Porque vê, não tem jeito de fugir. Entende? Agora, a turma hoje, dessas nossas câmeras, acaba filmando todo mundo, né? Entra tudo, porque são 4 câmeras, não tem jeito. Então, eu não sei se você está entendendo o que é que eu quis dizer com isso e o alcance que vão as coisas. Sim, e aí teria sutileza, no caso dessa sequência de dormir na tertúlia, seria dormir na TENEPS, né? Aí seria também a mesma linha, né? A mesma linha. Tem gente que tem que saber quando é que deve ficar lúcido, quando é que deve dormir. Tem gente que não sabe nem ficar lúcido e nem dormir. Dormir é também uma arte e uma ciência. Mas a lucidez é mais ciência do que arte. Estudo a gente tem que estudar. Não tem jeito de fugir. Você quer falar? Fazer uma correlação com o de ontem. Uma sinonímia para pseudo-harmonia poderia ser autoconflito íntimo. E seguindo isso, qual nível para quê? Para personalidade formada? Pseudo-harmonia. Para quê? Pseudo-harmonia. Pseudo-harmonia. Autoconflito íntimo. Autoconflito íntimo. E qual nível? Até um certo ponto tudo é, mas veja, autoconflito íntimo é tudo.
todas as doenças, todos os transtornos, tudo isso, autissério, tudo é isso. E qual nível... Essa é a palavra guarda-chuva, ela é enorme, ela é imensa, essa é a expressão. Sim. É ônibus. Mas eu queria... Mas pode ser sim. Qual o nível de autoconflito íntimo de uma personalidade formada? Aí varia o nível de formação que ela tem, é o percentual dela. Por isso que eu falei, aqui tem gente formada, personalidade formada de 5%, 10%, 15%, 20%, por aí vai. Entende? Uma personalidade formada 100% seria o serenão, né? Por quê? Ele já domina a Terra, já pode deixar tudo aqui, não precisa ficar aqui. Então, como personalidade humana, ele já não precisa mais, ele pode ser agora um extraterrestre. Avançado, evoluído, autolúcido, tem que caminhar para outras plagas, sair dessa. Mas, professor, aqui na exemplologia, só um minuto. Aonde que está? Só continuando, Marlon, posso? O senhor disse para ele da questão da personalidade, de 5%, 10%. Aqui na exemplologia, o senhor coloca como mini personalidade formada, no mínimo jovem inversor, rapaz ou moça, depois dos 26 anos de idade, praticante da TENEPS. Quer dizer, essa é a mini. Não, mini aí, quanto que é o percentual que você dá para isso? Vocês se viram. Agora, em compensação, existe a max personalidade, a pessoa, homem ou mulher, na idade madura, já atuante com o FIEX pessoal. Eu estou dando uma geral, né? Para mostrar a situação, que aí não deixar dúvida. Valdo, ir no contrafluxo do cosmos, por exemplo, a pessoa que está trabalhando demais, não está organizando sua rotina, está exagerando, está pegando o deadline um atrás do outro. Não, isso não é isso. Anticosmoético, por exemplo, né, tudo é anticosmoético. Por exemplo, meu caso lá, o workaholic me deu infarto. Eu estava indo contra o cosmos, sob todos os aspectos. Eu sou um exemplo disso. Às vezes a gente não vê nessas coisas pequenas, você falou o abuso da comida, o abuso do tempo, a gente não acha que isso seja uma coisa anticosmoética, acha só assim da vida. E não acha vê que aquilo, a pessoa sempre arranja uma desculpa, uma justificativa para o pequeno. Aquilo é pequeno. Agora ela esquece. Um pequeno, mais outro pequeno, mais outro pequeno, mais outro pequeno, mais outro pequeno. Daí a pouco é grandaço, é enorme, é gigantesco. Então o déficit cosmoético. Então a acumulação de pequeninos erros dá o errão, dá o enganão, dá enganologia total. Isso é que é o negócio. É que a gente às vezes não consegue associar essa falta de cosmoética a esses outros atos todos. Não, a pessoa acha que cosmoética é apenas o processo, a emoção, uma coisa da hora, um processo artístico, e não é nada disso, é tudo. Agora aqui, em tecnologia poderia explicar a técnica de viver evolutivamente, de vez em quando nós colocamos essa expressão aí na tecnologia. Viver evolutivamente é o que nós estamos tentando fazer na Cognops. Tudo que nós fazemos tem uma convergência visando o processo evolutivo. Então, quem pensa na evolução, o tempo todo está vivendo evolutivamente. O caso do brainstorm de ontem era justamente isso. É colocar a pessoa vivendo evolutivamente. Então, tudo que você vai fazer, tem 7 coisas para você perguntar. Tem cosmoética? É evolutivo? É o prioritário? E por aí vai. Pois é interassistencial? Quer dizer, o negócio é esse. São 7 que eu escolhi mais sério do meio daqueles. Valdo, sim. Aqui em cima. Sobre a personalidade e essa parte do componente cerebral, genético, na composição das doenças mentais, no caso do transtorno de personalidade, como é que isso funciona? Porque isso parece ser muito mais íntimo da consciência do que, de fato, um processo físico, assim. O problema aí é a paragenética que está perturbando. Isso, a paragenética você pegando que vem. por aí, você vai ver. É a paragenética que não consegue superar a si mesma, a própria paragenética. Então, qualquer coisa, pode dar o corpo melhor do mundo, tudo assentado, que não vai funcionar. Então, a genética, às vezes, é muita gente que desperdiça. Tem uma boa genética na família, mas a paragenética da pessoa é furada, e tudo dá para trás. Agora, o que é impressionante nisso é a gente ver na mesma família
as pessoas que estão aproveitando a genética e aquelas que estão desperdiçando. Isso é terrível, mas isso eu falo para vocês, muito cuidado, isso não deve ser falado na família, não. Que vai só criar problema. Dê exemplo em silêncio. Mas não pode estar demarcando, o povo não entende isso. E a questão do assédio, do heteroassédio nesses casos do transtorno de personalidade? Mesmo quando você tira... Não, quando a pessoa, se ela tem um transtorno de muita predisposição dentro do processo, ela sempre tem heteroassédio, porque aquilo, a paragenética dela é plural. Ela já vem acompanhada, ela não é sozinha, entendeu? A questão é quão próximo... São essas pessoas que antes de nascer, a gente já vê que tem problema. Então, por exemplo, eu vi muitos casos assim na minha vida e com os outros, né? A hora que a gente vê, eu vejo a pessoa que chegava no meu consultório, em Uberaba, é muito comum isso. E a pessoa fala assim, eu não estou me sentindo bem. Aí eu olhava e via que tinha um assediador com a pessoa, mas que na verdade ele estava indo contra o corpo daquela mulher. Aí eu viro para ela e falo assim, você não está grávida, não? Eu disse, não. Que tal você fazer um exame? Aí a pessoa ia fazer o exame, ela estava grávida. O cara que estava lá não estava perseguindo a mãe, estava perseguindo o cara que estava ressomando, porque ele estava querendo entrar naquele lugar, e não entende? Ele queria tomar o lugar. Então veja, uma pessoa dessa, ela vai aparecer aqui, ela vai ter acompanhante durante muito tempo, a situação vai ser precária. Agora veja, tudo está de acordo nesse contexto que eu falei. Quando a mulher nem desconfiou que está grávida, mostra que o nível dela... Percepção... Você está entendendo o que eu quero dizer? Então aí está todo mundo no zero, é um problemão. Agora, você há de ver, lá em Uberaba, eu lembro que numa semana eu vi 3 casos desse. Agora, quem contou que era 3 casos, que eu atendia gente demais, às vezes eu não marcava isso, foi o Ica, que trabalhava comigo. Eu falei assim, doutor, essa semana é o 3º caso, você ainda não viu? 3º. Que nós temos desse jeito. Agora, as pessoas iam fazer exame e chegavam com aquela cara de paisagem. Estou grávida. Professor Valdo. Está entendendo? Agora, eu matava a gravidez, quer dizer, o diagnóstico, pelo assediador. Agora, isso é caso composto. Isso não é todo dia, não. Mas agora, com o passar do tempo, você vai vendo que isso existe. E na questão desses transtornos, o ponto de viragem, quando aquela pessoa percebe que aquilo de fato é prejudicial, como é que a gente faz para ajudar a essa percepção? A melhor coisa que tem é a pessoa, na viragem, ela começar a estudar os dados, o curto prazo, médio prazo e longo prazo da mudança. Porque o patamar vai mexer com a pessoa muito profundamente. E quando esse patamar de mudança, de reciclagem, mexe no temperamento, é bom observar mais detalhes. Não pode deixar assim no escuro, não. De qualquer maneira. Então aí é bom examinar, ver as consequências daquilo, o que é que pega, do ponto de vista social, do ponto de vista da família, do ponto de vista profissional, do ponto de vista emocional da pessoa, os compromissos que ela tem, porque isso tudo influi, seja homem ou mulher. Essa análise desses pontos todos é que pode ajudar também a mostrar para essa pessoa a necessidade dessa mudança, mesmo antes dela perceber. Mas agora o problema é o seguinte, você tem que pegar alguma coisa básica. A hora que ela admitiu, aquilo é fator desencadeante. Aí fica fácil você mostrar o panorama. Okay. Não pode pegar e afundar a pessoa de uma vez, porque senão, em vez de ajudar, ela fica desesperada. Tem que ir devagar e sempre. Você está entendendo? Professor Valdo? Sim. Aqui. Professor Valdo, aqui. Página 56, Colegiologia, o Colégio Invisível dos Pensenólogos. Como é que isso funciona? Pergunta para o Locha. O Locha responde para ele, isso aí é um caso seu. O que você acha? Vocês não são pensenólogos lá? Pensenólogos? Não só a gente, né? Deixa eu ver aqui. Colégio Invisível da Pensa.
É o Colégio Invisível dos Pensenólogos. Eu quero que você me ajude, você é fora de série nessas coisas. Estão estudando o processo da programação existencial, é onde tem mais pensantes. Eles já gastaram a mufa que não é fácil. É ou não é? Isso aqui tem muito a ver também com discernimento, né, Valdo? Pois é, o processo é esse. Primeiro, discernimento. O que mais? Maturidade, ela falou. O que mais? Maturidade também. É a lucidez. A lucidez. Gente, é só pegar lá na pensenologia, que eu vou ler de novo aqui para você, mas agora não vou ler tudo de novo, novamente, não. Só para mostrar. A ortopensenidade, nexopensenidade. Nexo quer dizer conexo, que tem ligação as coisas com as outras. Agora, lúcido, lucidez, evolução. Então, só isso aí já... Eu acho, Valdo, pode ser. E outra coisa, nós estamos falando no cérebro ativo, que é aquele da pessoa que já tem a retilinearidade autopensênica. Valdo, acho que uma coisa que pode resumir é que o pensene é a síntese da consciência. Tanto que no quadro sinóptico das especialidades, a primeira especialidade é a pensenologia. É a primeira. Agora veja, a melhor coisa que tem é aquela pessoa que tem uma pensenidade, ou autopensenização evoluída, que já chegou na cosmoconscienciologia. Aí vai pegar todo o processo da serenologia, que sai do pensene e vai até o fenômeno da cosmoconsciência. Agora, no quadro sinóptico é a primeira ordem. Pois é, e a cosmoconscienciologia é a última. Agora, por exemplo, existiria uma central extrafísica, ao modo, por exemplo, da central extrafísica da verdade, alguma coisa de pensenólogos e... Não, pensenólogo está por todo lado, né? Quem não é? Não, sim, mas eu digo assim... Todo mundo que começou a estudar o que pensa já é pensenólogo. Sim. Da verdade é só baseado nisso. Baseado nisso, tá certo. Tá certo. A central extrafísica da verdade, quer dizer, ela serva o povo. C-E-V. Você põe um A, serva. Servar quer dizer alimentar. Valdo, sobre genética e paragenética que você estava respondendo agora há pouco. Você falou que às vezes a pessoa tem uma paragenética mais doente, recebe uma nova e nem sabe aproveitar uma mais sadia. E o contrário, às vezes a pessoa tem uma paragenética um pouco melhor, mas vem numa linha de expressão genética mais patológica, até para ela mesma dominar. Isso. E por que isso, Valdo? Por que tem esse tipo de bônus das afinidades, de um lado por causa das afinidades do da questão do parto, o problema da mãe, o problema da gestação humana. Isso aí varia muito. Que às vezes tem que ver quem é quem, por causa do processo da afinidade. Uma pessoa não pode nascer de qualquer outra. Tem que ter uma afinidade. Então isso tudo pesa na balança, né? E às vezes, Valdo, é uma faca de dois gumes, porque tem uma linha de uma tara genética bem patológica, assim, de um lado, e uma outra um privilégio de um cérebro positivo. Que eu noto uma coisa séria para a gente ponderar, refletir, é o seguinte. A maioria de mães, filhos, etc., o processo todo é mediano. Raramente você vai encontrar a mãe péssima com o filho péssimo. Ou a mãe ótima com o filho ótimo. Isso tudo é exceção. O problema todo é um negócio mais ou menos flexível, mediano. É 50-50. Sabe como é que é? 50-50. Meio-meio. Porque às vezes... Não, na vida. Principalmente a gestação consciencial, os processos, tudo que tem, a gestação humana, a maioria de relação, tudo é no meio-meio. Então, por exemplo, você jamais vai encontrar uma família que tem 3 serenões. Não existe isso. Não, a gente nem perde tanto. Vamos com calma. Não, um só já é muito. Não, mas eu já estou levando ao máximo para vocês pensarem isso claramente. É Valdo, muito difícil. Mas e o seu caso, por exemplo, a genética dela, da dona Aristina, e a sua paragenética? Explica isso aí. Ela é positiva, veja. Ela veio também me ajudar, mas eu também ajudei numa série de condições. Vamos entender bem isso.
o processo, por exemplo, dela suportar a situação do meu pai, suportar a situação do filho doente, desde que nasceu, que era o outro. Isso aí não foi fácil. Tinha que ter um ambiente adequado. O meu trabalho lá, de energia naquela casa, principalmente da infância até os 12 anos, foi um senhor trabalho. Pensa bem, na hora que o meu pai, eu era pequeno, ele me pegava, ele com a perna só, sem a perna artificial em cima da cama. Me pegava de lado assim, fazia comigo assim, ó, passava em cima do corpo dele e colocava em cima da cama. E depois falava assim, agora você me dá um passe, da cabeça até nos pés. Depois dos pés até na cabeça. Depois de 3 meses que ele estava lá em depressão, eu dava esse passe, ele então começava a levantar, fazia a barba, tomava banho, vestia roupa limpinha, aí minha mãe ia limpar o quarto. Porque durante 3 meses tinha jeito de limpar o quarto. Ele já ficava com os processos todos numa janela, que era onde ele ficava na cama, tinha uma janela enorme para julgar as coisas através da janela, para você ter uma ideia. Tudo era assim. Então, isso tudo, houve uma coordenação muito séria da minha mãe comigo nessa história toda, eu sei disso. Agora, o que passa? Não tem ninguém que é serenão, né? A gente fazia força. E outra coisa, gente necessitada também. Esse processo de depressão não é fácil. Então, nesse caso, Valdo, juntou a sua paragenética com além da paragenética e outra dela, coisa, a eu genética, vim na frente porque tudo. Qualquer um que viesse ia ficar perturbado. Eu não fiquei. Quer dizer, fiquei um pouco, né? Porque chorei 11 meses, segundo a minha mãe. Agora, o meu irmão chegou, ficou perturbado. Logo em seguida. Agora, se tivesse vindo antes, aí é que seria muito pior. Então, o processo de gestação humana, o problema de energia é um negócio seríssimo. Mas não é só isso. Há o processo da fisiologia. Como é que aquilo funciona? Agora, a minha mãe, 12 anos sem ter filho nenhum. Sem vida sexual nenhuma. Então, Valdo, quando tem esse mais, é no sentido de um ambiente muito mais necessitado e muito mais... Não, o mais que a gente está falando, por exemplo, 50-50, já é o máximo que tem por aí. 50-50, por exemplo, aquela senhora que antes de ficar grávida encontrou com a pessoa que ia renascer, antes já sabia o que era, ia ser uma menina daquele jeito, etc. Depois ela mesma ter o parto, tudo normal, nem enjoa, não dá intoxicação de nada, não há vômito, não há nada, o parto tudo certinho, dentro de um tempo normal, e a criança fora de série. Então aí é 50-50. Pois é. Agora, ó, todos esses processos de filho e filha com mãe, quando eles são positivos, são exceções. Isso não chega a 50% de jeito nenhum. Eu estou falando 50% do percentual ali, daquele caso isolado. Mas você não pode generalizar que seja metade do povo assim. Não é. Não é. O percentual é pequenininho. A maioria, por exemplo, das mulheres tem problema com mães. É muita gente que tem isso. As pessoas às vezes não falam. Se você apertar, ou se a gente for estudar um negócio mais fundo, às vezes tem problema. O que dá mais de problema é da filha com a mãe. É o que dá mais. Isso é muito comum. Então isso tudo a gente tem que estudar e ver, né? O nível está, né? Agora aqui, que tipo de sugestão você daria para uma pessoa que tem dificuldade para sorrir para outras pessoas? O que significa estar sempre carrancudo? E se a pessoa não admite tal condição, como ajudar? A primeira coisa seria bom dar o livro do O Homem que Ri, não é isso? E depois a Madame que Ri, a pessoa, a biografia da Madame que Ri, não é isso? É uma saída. Agora, ó, o problema é o seguinte, procure aí nos livros americanos que falam sobre distimia, e dá para essa pessoa estudar. E discute com ela o que é distimia. É uma saída, né? Talvez melhor aí para ver. Agora, ela não admite, então você vai debater com ela. Ó, você não admite, então você pode estudar distimia comigo. Eu estou precisando estudar, então vamos estudar junto. Isso aí ajuda, porque a pessoa vai se ver lá dentro, daí a pouco, não tem saída.
Professor Valdo, então esse processo da gestação, quando a mãe passa muito mal durante a gravidez, isso é uma distonia entre a mãe e o filho, ou isso sempre é regra? Pode ser uma doença, pode ser uma intercorrência, pode ser um assédio, um acidente de percurso, um trauma. Isso varia ao infinito, depende de cada caso. Não, mas você falou de enjoo, de vômito, essas coisas assim, sempre Não, enjoo, sempre, quanto maior ele é, maior é o processo da desarmonia entre a energia que chega e a energia que recebe. Putz, mas então com o Chico foi isso duro, é né? regra. Não, mas no seu caso teve um processo de doença aí. Você não teve, você não teve o problema da rubéola? Sim. Então acabou. Mas toda a gravidez eu passei mal, as 4. Mas todas você teve problema? Todas. Então todas tem algum problema. Era vômito, era mal-estar. Mas agora, pois então. O mais novo deu então, até... sempre tem, é o processo, é coisa do passado. O que será que você não dirigiu no seu passado? Agora veja, o da rubéola você tem que tirar do Chico, ele não tem nada a ver com isso. Eu sei. Rubéola é outra coisa. Mas mesmo assim, o vômito não tem nada a ver com a rubéola, o mal-estar, tudo aquilo. O acidente aí é um acidente nosográfico. Houve uma doença que interferiu no processo da gravidez, que é a rubéola. Todo mundo sabe disso, não tem jeito. Isso sei. Esquece o processo de energia nesse caso. Agora, por exemplo, com a outra, você já tem que pensar o quê? Já tem processo de energia. Pô, mas todos eles. Pois é. Urubu serva, que você já vai ver. Mas então, com isso que eles tiveram a oportunidade de renascer e acolher eles bem e tudo, isso não tem, mas isso não avaglia, não você receber melhora? os outros é uma beleza. O processo? Mas isso não exime a pessoa das energias antagônicas. Sempre vai ter. Coloca na sua cabeça só isso. Quanto mais vômito, mais antagonismo energético. Acabou. Isso não tem saída. Não tem jeito. Acabou. Pois é, mas era as 3 agora, você agora vai falar para mim, não, mas eu me dou muito bem com a turma atualmente. Beleza, quer dizer que a sua vida está sendo útil. Isso é. Positiva, vitoriosa, bem-sucedida, exitosa. Tudo isso junto. Era uma dúvida que eu tinha, obrigada. Waldo, aqui, sim. Só um parênteses antes da minha pergunta, assim, eu tive gravidez de gêmeas e fiquei quase 7 meses praticamente de cama. Então eram 3 energias. Aí é preciso de ver. Depois das gêmeas, como é que vocês se dão? Tem que ver como é que é. As 2 gêmeas têm temperamento muito diferente? Muito não, mas... Não, muito que eu estou falando. Entre gêmeas, se tem já 30%, já é muito. Até hoje é um quebra-pau entre as 3. Então. Não é muito, não. É excessivo, é muitíssimo. Eu vou te contar. Essa da Jussara está terrível. A gente está tentando. Essa é uma piada. Pois é, professor. Não, você lembra do negócio do IBAN? Ela está igualzinho o negócio do IBAN, lá do militar. Que eu falei assim, não, possivelmente, no seu caso, há um processo, você lembra disso? De agressividade, talvez um processo de belicismo, que talvez o senhor tenha mexido com algum processo de ar, não é? Assim, bem suave por cima. Lá pelas tantas o cara ouviu aquilo tudo, viu e falou assim, não, doutor, eu sou militar. Você lembra dessa piada? Foi uma gargalhada. Tinha um monte de gente, 500 pessoas lá dentro. Foi Você falou de um o soldado. caso da Jussara está igualzinho. Você falou com ele de um soldado, um aviador que ficava perto dele. Isso. Não conheço ninguém assim. Foi tudo assim. E outra coisa, tudo suave, porque tinha gente demais. E ali não tinha outro jeito, tinha que explicar para a pessoa, né? Agora, depois o cara fala, não, mas, doutor, eu sou militar. Aí foi uma gargalhada geral, quer dizer. Ele esqueceu que ele estava escondendo a patente dele. Bom. E era aposentado, ele não apareceu arrumadinho. Mas eu explicito tudo e sempre. Hein? Eu explicito tudo e sempre.
principalmente no Recife. Só me conta uma coisa, as moças já têm que idade? 29. Ah, então tá. Mas então, são todas elas já passaram pelo 13 de maio, elas estão libertas. Mas nós estamos às 13 aqui em Foz, Valdo. Pois é, eu sei. Mas olha, todas estão libertas. As duas estão libertas. Pois é, professor Valdo, mas a outra é aquela outra que esteve aqui há pouco tempo? Né? Pois é. Não, eu vi. Não, mas elas não são iguais porque o cabelo mudou. Uma enroscou o cabelo e a outra deixou o cabelo mais liso. Mas, Valdo, o que eu queria saber é o seguinte, olha, hoje a gente está com formação de autores aí, e a primeira aula é sobre a definição do tema. E eu queria saber, assim, com essa definição do tema, a gente vai estar definindo o nosso grupo de assistência, os assistidos? Eu que te pergunto. Porque há uma... Eu nem sei se você tem algum grupo. Você entendeu, sabe? É a pessoa que tem que definir. Não, eu devo muito, eu tenho um grupo, meu grupo é bem grande, que eu devo muito. Pois é. A situação é essa. Agora, eu acho que você não é daquelas donas do Nordeste matriarca com 92 descendentes, não. Calma. Você está ótimo. E outra coisa, ela agora está combativa. Ela e ela. São duas revelações de 2009. Não, e mais uma aqui. Não, ela já veio do ano passado. Ela é revelação 2008. É o prêmio revelação. Igual vocês duas, não, são mais recentes. Você queria falar alguma coisa, Jairo? É só uma curiosidade. Quando eu nasci, na minha gestação, depois minha mãe tentou de todas as formas engravidar, fez todos os exames, ela nunca teve nada, organicamente, para receber outro filho. Tentou adotar também, tudo dava errado. Na hora de adotar a criança, passava um pouquinho e dava uma coisa errada. Você vê que você exigia muito mais. Isso eu não sabia. Você monopolizou. Eu suguei tudo, Valdo. Monopolizou a mãe. Acabou. Eu suguei tudo, né, pelo jeito. O que você acha? O que tem, pode ser envolvido nessas histórias, assim? Principalmente mães que querem engravidar não conseguem. O caso todo é o seguinte, vocês dois é que tinham que se entrosar mais, né? Todo mundo saiu, não apareceu mais ninguém, seu pai foi embora e ficaram os dois. Até hoje vocês estão se organizando para ver as coisas como é que são. Chegasse mais um, não aguentava, né? Não, alguma coisa ia criar uma certa tenência. Lá em Monte Carmelo se fala tenência, não é isso? Que é a tensão braba da história, que é até um certo ponto, o estressamento máximo. Então, nesse caso aí, já permite isso. Agora, veja, ela arranjou de vez em quando uns subterfúgios, né? Quais? Gato. Como é que ela falava com aquele gato no meio da rua? Você gritando na rua. Como é que ele chamava? Tinha vários. Não, mas aquele, 17, teve um que ela estava gritando lá, que a gente viu. O Pinduca. Ela chamava o gato um quarteirão de distância na rua. E acabava, o gato vinha mesmo, né? Não, ela colocava o gato ela colocava o gato no carro, levava ele para namorar do outro lado da cidade e depois ia lá buscar. Você conhece, né, Val? A Sônia é fogo, né, Canjica? Não é fácil. Mas, professor Valdo, voltando ao assunto anterior, a gente não, depois que os bebês nasciam, não existia antagonismo, sempre houve muita afinidade. Não existia o quê? Não existia antagonismo, nem deles, nem de nenhuma parte. A gente sempre foi assim, muito harmonioso, assim, criança assim. Mas veja, não existia antagonismo, porque já tinha havido um esbregue. Já foi resolvido, então? Não, o processo do próprio renascimento, o restringimento problemático. Pensa nisso, não é bem assim não. Agora, o restringimento problemático é de quem veio e de quem recebeu. Então, uma coisa é o seguinte, não aconteceu nada, chega aí, está todo mundo bem, é uma coisa. Agora, não aconteceu muita coisa, chega aqui, está tudo bem, é preciso ver até que ponto que estão reprimidos. Ponto de vista de doença. O Chico tem problema, ela lá tem problema. A Carla tem aditivo. Mas então,
Você esqueceu disso. Não, claro que não. Valdo. Agora veja, isso aí, então, a gente não pode só ver o processo afetivo. Tem que ver o problema orgânico. Tudo isso. Gente, isso é chuva? É. Vocês que não trouxeram guarda-chuva, tá certo? Sim. Professor Valdo, voltando à questão... Está no rumo aqui, está no rumo. Tá. Pode falar. Voltando à questão do vômito na gravidez, além da incompatibilidade energética, pode ser indício já de uma interprisão? Início não, já está bem encaminhado. Aquilo já é para resolver. Já é para resolver. Então, todas duas, tudo é para resolver. 3 meses sem parar. Agora, a pessoa geralmente que tem mais chance, na maioria dos casos, não são todos, é a mãe. É a mãe que tem mais... A mãe é que tem o jogo de mando na história. Tem mais chance mais de culpada, porque foi ela que, no meio da turma, que foi escolhida para receber os outros. Então, ela está na liderança da situação. Agora, às vezes pode ocorrer o contrário, mas o que acontece mais é isso. Mas, professor Flávio, então nesse caso, a mãe que teria mais culpa no cartório, então aí? Não. Isso não quer dizer, não necessariamente, não. Não generalize que isso aí não pega. Às vezes uma pessoa dessa vem e tem um problema, um trauma. Ele só vai ter um corpo melhor na próxima. Você não é assim? Você não acha? Olha o caso do nosso amigo lá. Ele é fora de série, uma cabeça. E outra coisa, ele está coarctado, ele está ali, ó, está fechado. Dentro da situação, é só no outro corpo. Para ele se desenvolver, ele... Não é? Outra coisa, ele de vez em quando vê a tertúlia aqui, não vê? Gente, ele é muito simpático, ele. Entendeu? Mas é fechado. Aquilo que mais me preocupa no Chico é que ele é agarrado demais em mim. E eu não sei, tem mas jeito ele tem que ser. Agora veja, por quê? Isso é o processo do trauma, isso já vem do passado. Você pensa que é a primeira vez? Eu sei, mas de todas as maneiras eu sei que eu tenho que fazer para ele se desvincular. Outra coisa, ele é fortão, ele é impressionante como personalidade. A força presencial dele. Mas é assim, ó, é como se fosse quase como uma estátua. Não, assim, quando né? ele, por exemplo, nós estamos no escritório. Você não conhece, né? Você não conhece a família. Aí o Platão está no escritório conosco nessa hora e ele, quando ele escuta o Chico vir, o gato já fica assim. Pelo menos uns 50 metros antes ele já escuta o Chico. Isso que eu fico impressionado. E quando ele vem... Ele tem força presencial. Aquilo é a energia dele. O Chico tem muita energia. Agora, eu penso, cada vida interior dele ser muito intensa, aquilo extravasa pela energia. Você está entendendo? Às vezes tem isso, hein? É uma coisa para você estudar. Mas isso que a gente tá, isso que eu estou... A minha sensibilidade, aquilo que eu sinto, e eu acho, posso estar enganada, que a gente é um grupo de pessoas que resolveu se juntar para resolver as pendências de uma vez por todas, para não ficar repetindo. Não, mas todo mundo é assim, Cecília. Todo mundo quer resolver de uma vez por todas. Não é só isso, mas é que minha família sempre foi tudo muito diferente, nunca era não igual. Não é bem diferente, não. Eu não acho que seja diferente. Não. Muito diferente, vamos dizer, fora do normal, do que seria... Uma outra coisa, ali, ó, inclusive o chefe lá, todo mundo tem um QI alto. Eu não vi ninguém que não tivesse. O próprio Chico tem. Ele está coarctado, ele está fechado. Mas ele tem... Mas ele está antenado em a lucidez, pois é, a lucidez dele é impressionante. A gente vê. Não, o processo é o passado, mas ela teve rubéola. Então ele nasceu todo alterado. Você vê logo que ele não é normal. Está com 1 ano de vida, mas não tinha chance. Ele está ali, ele está de olho, ele está sabendo tudo o que se passa, a situação toda, está andando, ele faz as coisas, tudo. Ele é uma personalidade para se estudar, ele é impressionante. Agora Chico. eu consegui botar ele na frente do laptop, do computador. Foi assim, pois foi uma vitória, né? Porque... Agora, seria bom de vez em quando ele ver a tertúlia aqui. Mas coisas. ele me promete, Chico, vai uma vez do Porceg, ele queria sempre conhecer o senhor. Ele promete, quando chega na hora... Eu fui lá, porque é uma das coisas que eu queria na casa dela, eu fui lá, eu mesmo fui lá, que eu queria ver o Chico, ver as coisas dela, e ver também o chefão dela, que é tudo gente alemão, meu com sotaque que nem eu, quando escuto meu a tertúlia, eu fico indignada com essa sotaque. Agora, a casa dela é impressionante, por causa das flores, dos animais, as plantas, o ambiente, tudo é uma beleza lá.
É medianeira. Ela está no meio da Madonna. Madonna. A Madonna, né? Não é a Madonna cantora, não, tá? Mas fala. Valdo, e o que você pode me esclarecer a respeito da toxemia gravídica? Em vez de enjoo, a gravidez é uma beleza, sem enjoo, sem nada. Sei, mas lá no isso fim... tudo é o processo da eclâmpsia, que você quer dizer, para chegar até lá, aquela coisa toda. Isso. A eclâmpsia é a hora que essas energias chegaram num ponto que supitou tudo. Aí, então, intoxicou tudo. É a pior coisa que pode dar numa gravidez, é a hora que intoxicou tudo. Então, esse bloqueio dessas energias que nós falamos são gravitantes. No caso ali, chegou num ponto que estourou tudo. É o caso, por exemplo, da minha tia, que teve eclâmpsia e que ficou paralítica o resto da vida. A tal que trabalhava conosco, escrevia carta, aquele negócio todo. E outra coisa, ela, solteira, aquele negócio todo, foi uma das pessoas melhores que eu já vi na minha vida. Ela sempre foi assistencial, boa, generosa, você está entendendo? Agora, é o passado. Outra coisa, a filha, com o negócio da eclâmpsia, nasceu, era um QI elevadíssimo, mas totalmente perturbada e amoral. Ela não tinha moralidade. Sumiu no mundo em pouco tempo. Nunca ninguém ficou sabendo depois do que aconteceu. Nunca apareceu. Parte nenhuma. Você está entendendo? Então você veja, isso é eclâmpsia. Agora, a eclâmpsia é o seguinte, é por isso que eles falam, é igualzinho o caso lá das cobras brabas. Você sabe que tem umas cobras que eles falam, se não mata, aleja. Não é isso? Se a pessoa não morreu, fica aleijada. É justamente o caso da eclâmpsia. Então, por exemplo, o urutu, eles chamam assim. Então, lá no interior, eles falam assim, não, eclâmpsia e urutu é tudo parente. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, tudo por quê? É o processo de energia. A energia, então, chegou num nível de explosão. O negócio todo negativo. É o mais difícil que tem. Esse que é a toxemia gravídica, a braba. Agora, o nome mesmo, o mais brabo deles todos, é um tipo de eclâmpsia maior. Então, quando a pessoa sobra aí, quase sempre ela fica com alguma sequela, alguma consequência. Entendeu? Que é o que está acontecendo aí nesses casos. Essa sequela pode se manifestar a qualquer... Não, era imediata. Imediata? É no fim, quase sempre, no fim do parto, da gestação. Não, É no caso da mãe, se manifesta no fim. E o reflexo daquilo no filho? Não, no filho não. O filho ele vem daquele jeito, às vezes ele escapa, como é o caso dessa. A filha nasceu sem nada, não tinha nada demais. Mas agora, olha, a situação era de uma tal maneira que a menininha, eu já contei isso aqui, como é que era, o processo amoral. Ela chegava na porta e levantava o vestido para os meninos ver, ela pelada. Isso pequenininha. Agora, era uma tendência, sempre foi assim. Ninguém nunca conseguiu superar aquilo. Agora, outra coisa, a gente conversava com ela admitia uma opção de processo extrafísico, ela sentia as coisas, tinha habilidade para a maioria das coisas, habilidade manual para tudo, seja na cozinha, para costurar, para, sabe, crochetar, para fazer qualquer coisa assim. Mas, totalmente pirada em matéria de aventura. Você está entendendo como é que é? É uma loucura, é o problema do passado. Agora, você olhava, né, a filha e a mãe, você não via afinidade nenhuma. Então você via direitinho que a mãe estava ali e fez aquilo para fazer assistência. Não tinha nada que ver uma coisa com outra. A Opala era fora de série. É uma pessoa... Todo mundo gostava até de chamá-la, ela era grandona, mas eles gostavam de chamá-la com diminutivo, tudo assim, familiar. Ela era irmã da dona Aristina? Ela era irmã, então, a mais nova. Duas pessoas de qualidade do ponto de vista... Mas é a outra. A outra ainda é pior, que é a dona Alcina. A Alcina, que a gente chamava de titia, ela era uma pessoa que ajudava todo mundo e gostava só de operar. Ela está aqui hoje. Estou falando nela, que essa aí está aqui. É ela que, depois que dessomou, e ela ficou totalmente perturbada. Primeiro foi o marido, o terceiro marido dela que ainda vivia, ficou perturbado. Aí a gente enterrou. Morreu, enterrou. Ficou ela, a gente enterrou. Eu e meu irmão, aquele que esteve aqui. Agora, o que se passa? Passa um pouco, um dia, eu estou nos Estados Unidos,
Quando eu saio do corpo durante o dia, ela aparece para mim e fala assim, olha aqui, agora eu vou mostrar quem sou eu, que eu nunca mostrei quem eu sou. E aí ela mostrou a mudança dela, a forma. Foi uma coisa de doido. Agora, o que se passa? Eu telefono então para o meu irmão, explico para ele o que é que ele começou a chorar no telefone. A hora que viu, eu falei, não, eu sempre vi isso na titia, o processo dela era impressionante. Ela ajudava todo mundo, ela só gostava de bicho, de chupar manga e de assistir os outros que estavam na pior. Ela morava lá no Flamengo, junto daquela delegacia de polícia. Todo dia ela estava na delegacia para ajudar a turma que ela colocava em casa. Ela fez lá uma cabeça de porco, você está entendendo? Tinha um monte de quarto para atender aquele povo todo. Então era uma assistência sem mostrar para ninguém que ela fazia assistência. Entende? Defendia demais a água do mar, que era muito bom para todo mundo, uma opção de coisa. Agora, ela, no início, o primeiro casamento dela, ela se casou com um grande advogado. Esse advogado teve até nome na política de Minas. O nome dele era Dr. Oswaldo Piero Setti, de origem italiana, que é negócio, um homem enorme. Tudo. Agora, ela lá pelas tantas começou a estudar as coisas e via o negócio dele. Então um dia ela me chamou e falou assim, olha, eu vou escrever um livro. O livro era um tratado sobre o divórcio. Ela que não estudou nada de direito. Ela tinha uma cabeça fantástica nessas coisas todas. Mas aquele livro não foi para frente. Porque depois ela casou uma segunda vez, depois uma terceira vez. Entende? O segundo marido dela morreu, etc. Tal, que era um grande cara do Rio de Janeiro. Sabe? Cara de society, etc. Tudo lá. Agora, ela, depois que ela apareceu para mim, depois que eu estou aqui morando aqui em Foz, eu já falei isso aqui, você lembra que eu falei? Ela apareceu um dia para mim, dentro daquela as clarividência que eu tenho, que a pessoa praticamente lá consegue, se materializa na hora da hipnopompia, que eu estou voltando para o corpo. Só para lembrar como é que era. Então ela deu uma mensagem do jeito que ela estava, mas energia por tudo quanto era lado. E depois ela deu uma mensagem como assim, ó, eu vou voltar. Passaram uns dias, ela trouxe o marido dela, que tinha morrido na mesma época, o terceiro marido, junto com ela. Falou assim, ó, ele também está bom, não tem mais nada. Estamos bons. Estamos preparando o futuro, o destino, não tem mais nada. Então, ninguém esperava muito disso, porque ela não se interessava por nada processo parapsíquico. Mas ajudava no modo dela todo mundo que podia. Ela era assistencial em tudo. Todo mundo gostava. Ela era adorada, você está entendendo, pela classe D e E. Todo mundo que aparecia. Ela era da Dona Aristina? Ela era o que da Dona Aristina? Ela era irmã. Irmã, era a terceira irmã. Uma outra coisa. São 3 irmãs, então, com esse perfil. Agora, ó, ela que tocava violino. A minha irmã, bandolim. Você está entendendo? Ela era do violino. Tocava até muito bem. Outra coisa, ela era apaixonada pelo meu avô. Das filhas todas é o que gostava mais do pai. Entendeu? Gostava demais. Foi ela que fez a tal chácara, que a gente teve experiência, que fez um poção lá, que eles chamaram de piscina. Isso tudo foi feito. Ela tinha umas ideias super avançadas. Por exemplo, ela quis fazer lá um ginásio, quer dizer, um campo de esporte, dentro da... Mas Monte Carmelo não tinha ambiente para aquilo, nem população, não tinha nada. Ela estava tudo na frente, por causa do Rio de Janeiro, você está entendendo? Ela conhecia bem as coisas do Rio, né? Foi ela que levou para mim o tal aparelho que o cara deixou lá e não pagou. Na cabeça de pouco deixou uma mala. Então descobriram, ninguém sabia o que era. E era um amolador de gilete. Eu que descobri. Quer dizer, tem uma opção de coisa. A vida dela era assim, bem aventurosa, suave. Você está entendendo? Agora, ela gostava demais do Rio. A maior parte da vida dela ela passou no Flamengo lá na rua Pedro Américo, junto da delegacia de polícia. Foi o segundo marido. O terceiro, ele era esquizofrênico, todo alterado. Por isso que ele melhorou depois. Ela mostrou, ele estava totalmente bom. A última vez que eu vi agora, não tinha mais nada. Então ela quis mostrar, porque eles vão
pegar o destino, eu não sei para onde. A turma está ajudando. Entendeu? Cláudio, eu quero te fazer mais uma pergunta sobre eclâmpsia. Tanto ela pode ser uma intoxicação por causa das energias da consciência que vem, quanto pode ser uma consciência energívora também, que tira pelo parto tudo da mãe e deixa a mãe exausta. Pode ser isso? Pode, mas o que eu vejo mais mesmo é o problema de não dar certas energias. É choque energético mesmo, que dá impacto violento nessas coisas. Professor Val. Eu analisei isso demais, porque quando eu fui estudar o processo de medicina, eu já tinha visto um monte de casos desses, né? A minha própria Opala, essa minha tia, aconteceu isso, e aquilo foi um drama para nós, que aconteceu no Rio. A gente teve que sair, ir ao Rio e trazê-la para Minas Gerais. Minha mãe, minha irmã, tudo cuidou dela durante muitos anos, você está entendendo? Porque ela andava com a bengala, e às vezes ela tinha um móvel que ela arrastava assim, segurava aquilo, do jeito que hoje tem aqueles negócios, aquilo. Ela já tinha um daquele tipo feito de madeira. Tudo dela era assim, ela não podia ficar em pé. Então era um caso sério. Eu andei estudando demais isso. Agora a maioria mesmo é choque. Mais sério que choque anafilático, quer dizer, um choque energético sério. Isso tem. Agora, gente, no início da minha segunda gravidez, senti muita rejeição, até que tive o que penso ter sido uma retrocognição, onde eu me via como soldado e matando uma moça pelas costas. Eu senti que essa moça era o bebê no meu ventre. Na gravidez tive muito enjoo. E um detalhe, ele tem uma mancha nas costas no local em que viu o tiro. Isso aí que é o birthmark, dentro do processo do estudo da reencarnação. Hoje meu filho está com 7 anos. É um menino de temperamento muito forte e nosso relacionamento é conflituoso. Qual a melhor maneira de lidar com ele para superar essa situação? Olha, às vezes tem chance de expor essa situação toda para ele e dar umas coisas para ele ler nesse sentido, examinar a situação, às vezes ajuda. É um jeito. Qualquer coisa traz ele aqui, mas junto com você. Que eu quero examinar os dois e a gente conversa os três. Vamos ver o que dá às vezes. Pode aparecer alguma consciência e dar uma de mão, né? Junto assim, às vezes pode ajudar. Em certos casos desses, às vezes dão certo. Agora aqui, outra pessoa. Enjoei até o 9º mês de gravidez. Pelo que você está falando, esse é um sinal de que eu e meu filho tinham sérios problemas para resolver. Ele diz que está em dúvida em relação à sexualidade. Tenho dificuldade para aceitar uma possível homossexualidade. Poderia ser este o problema? Bola-se! O que pode ser pior do que isso? Tem algum? Tem? Uma outra coisa. Deixa e dê liberdade para ele ter a opção sexual dele. Não conserva essa pessoa no armário. Essas coisas não se faz. Ele tem que decidir as coisas por ele. Agora, ajude em tudo que puder. Qualquer coisa me traz aí, que você é minha amiga meu já de muito tempo. Traz ele aqui que eu vou conversar com ele também. Esse aqui é fácil a gente falar umas coisas e mostrar para ele. O ideal seria ele desenvolver um pouco as energias. Isso pode ajudar muito. E vai ajudar a mãe também. Essa pessoa que eu estou falando é conhecida nossa aqui, grandona. Eu sei do caso dela. Valdo, é gente boa. Aqui, no caso da Opala, se ela já ia receber, né, a filha, a Rita lá, ela já não teria que vir com o corpo preparado para suportar aquilo? Se ela já sabia que tinha essa, vamos dizer assim, essa proex? Não é bem assim, né? Uma outra coisa. Quando ela recebeu a filha, ela tinha casado 2 vezes antes. Aquilo tudo criou problema para ela. E todos os maridos que ela criou, todos eram péssimos. Opala. Ela se desorganizou, então, no período. Então, veja, o problema é o passado. Ela tentou ajudar muita gente. Agora, ela é boníssima. Não conheci. Você conheceu bem e sabe como é que é. Extremamente bem-humorada, né, o tempo todo. Pois é, agora veja, bem-humorada daquele jeito. Ela levantava o ânimo de qualquer pessoa. Por isso que eu e o Chico falamos com ela, você vai escrever carta. Ela escrevia 1.100 cartas todo mês, o povo.
para mostrar a turma da assistência, do jeito que a gente faz o processo de TENEP. Só que tem que ir lá, ela atacou mesmo para valer. E ela era exagerada. Animando o povo, sabe? Tudo era exagerado, né? Pernilongo do tamanho de pardal, né? Pernilongo do tamanho de um pardal. Professor Valdo. Mas é uma grande pessoa, hein? Grande pessoa. Aqui na letra B. Pode falar. Aonde é? Letra B. A letra B? Eu estou aqui. Nessa questão da maternidade, a gravidez na adolescência, segundo pesquisas, enfim, coisas que eu já estudei, sempre fala que há uma repetição da história da mãe, enfim, então a adolescente que engravidou, então a filha engravida, e isso mais da metade de casos. Por que isso? Não, isso aí é por causa da imitação e do ambiente, que a pessoa propicia isso. Uma coisa séria, do ponto de vista de genética, é o seguinte: há uma tendência realmente da filha ficar igual à mãe em matéria de conformação, de biotipologia, a constituição física. Isso tem uma tendência, por causa da genética. Isso sim é real. Agora, isso da filha fazer aquilo da mãe, não. Que às vezes é a própria mãe que propicia isso. Eu vou te contar uma coisa. Eu conheci vários casos de assistência muito séria, que deu muito trabalho, da mãe que se tornou prostituta e que criou a filha para ser uma prostituta. Agora, o que se passa? Criando a filha para ser uma prostituta, para ela tirar vantagem daquilo, fazer um negócio, vender a filha, quando ela completava 18 anos. Agora, ó, eu vi isso em São Paulo, vi isso em Minas Gerais, vi isso no Rio de Janeiro. E vi as consequências, acompanhei vários casos desses. Então, essas coisas quando ocorrem, a culpa é da mãe, totalmente da mãe. Que ela que está fazendo, então arranjou, teve uma delas que confessou para mim claramente. Não, eu já era prostituta, mas não queria ter filho. Mas aí eu cheguei à conclusão que o maior negócio que eu podia fazer na prostituição era arranjar uma filha para eu criá-la bem, para ela ser prostituta e ela me ajudar quando eu envelhecesse e já não tivesse mais minha clientela, minha freguesia. Assim, ó, bem claro. Agora, por exemplo, eu vi um caso difícil, que a gente teve que acompanhar tudo para ver com calma, que a pessoa era prostituta, a mãe. Então, a hora que a filha muito bonita, era a filha mais bonita que ela arranjou lá, ela sai do interior, vai para o Rio de Janeiro e vende a filha para um dos amantes dela. Agora, vende de que jeito? Ela recebe uma parte e eles dão um apartamento grandão com a coisa toda, o cara deu o apartamento que é a coisa toda, e podia explorar a moça naquilo que quisesse. Essa moça, esse cara, era um banqueiro. Então, em plena cidade do Rio de Janeiro, bem no centro, na Rua México, ele, numa das agências, mandou renovar tudo e fazer um vidrão, um grandão, um janelão, para todo mundo que passasse na rua visse quem é que estava lá. E colocou essa moça para atrair os clientes para a agência do banco dele. Ele teve, com o passar do tempo, um filho com a moça. Porque a mãe vendeu a virgem, ele teve um filho logo em seguida. Eu conheci isso aí com o negócio andando. Agora, esse camarada, com o passar do tempo, eles viram que ele tinha mais de 80 filhos, depois que ele morreu. Eu conheci o cara também, o banqueiro, está entendendo? Agora, a mãe é que era a personalidade mais impressionante desse povo todo. A mãe está com aquelas coisas todas, ela arranjava os negócios lá pela Santa, não precisava mais de dinheiro, não precisava nada, estava com a vida mais ou menos assentada. Em plena Copacabana, ela só escolhia os namorados dela de açougue. Que açougueiro, geralmente, tem uns que são muito fortões e que mexem só com sangue e cheiro de animal. Ela só tinha esses caras. Agora veja, ela pegava o cara no açougue na hora que saía e levava para o apartamento dela. O apartamento era só para isso. Outra coisa, não cobrava nada, não tinha nada de nada. Era ela. Agora veja, eu conheci essa personalidade, a figurinha difícil.
rir de perto, com as coisas todas, para ver como é que analisava. Do povo todo, a melhor pessoa era a filha. Entende? Procurei ajudar a filha, fiz uma opção de coisa nesse sentido. E a mãe também. Mas agora o negócio é que não tem jeito. Então você veja, a filha não tinha nada que ver com a mãe. E por sinal, a filha também era muito mais bonita do que a mãe, do que a irmã, do que o resto, tudo da família. Era de fechar o comércio. Por isso que o camarada lá, que era o banqueiro, era uma coisa aquilo. Ela chegou a ser, a filha chegou a ser maneca. Apareceu em jornal, em revista, tal, que negócio todo. Tinha um nome técnico, como maneca, essa coisa toda. E eu acompanhei isso tudo. Agora, eu às vezes saía com ela. A gente chegava no bistrô, o bistrô calava a boca. A hora que eu entrava com ela. Todo mundo ficava olhando. Parava, as conversas todas para ficar assim. Homem e mulher. Era uma coisa impressionante a moça. Agora, o que se passa? Tudo problemático. Tudo. Essa moça, por exemplo, uma das coisas que tinha muito séria com ela, que seria um trafar, é que ela era super ciumenta. Já a mãe era o contrário, não tinha ciúme de nada, que era prostituta, estava pouco ligando para as coisas. Queria manipular todo mundo, entende como é que é? Então, esses problemas todos a gente tem que examinar e ver o que a gente faz com tudo isso. A postura, então, por exemplo, da mãe, que eu estou falando, né, de um caso pessoal, é de esclarecer, porque agora minha filha já vai fazer 15 anos, né, está entrando na adolescência. E eu sempre falei muito essas coisas abertamente, agora mais ainda. Então, quanto mais, né, esclarecer, porque aí ela precisa saber da minha história. Aqui, esse negócio de seguir, a filha pode ficar parecida com a mãe devido à biotipologia, à constituição física, mas não em matéria de tendência, gosto, índole, isso é bobagem, não existe isso não. Escuta, eu vou passar para você que está na hora. As pontuações da tertúlia de hoje foram 17 votos online, 11 perguntas respondidas online, 25 perguntas presenciais, 124 assinaturas no livro de presença e 27 praticantes da técnica da Invexis. Hoje temos 4 recados: Eliana, acoplamentário; Rose, dinâmica de para direito; Ani, laboratórios; Flávia, côncios. A eleição do verbete para amanhã são categoria de comunicação, dia da incompletude, ilegalidade segregada, irresponsabilidade e ponto transitório. Boa tarde a todos. Estamos aqui nas últimas chamadas para o acoplamentário da semana que vem. O tema que nós estaremos debatendo neste acoplamentário será sobre a ortopensinidade. Professora Marina Tomás e o professor Frederico Gunning serão os facilitadores e os epicons do curso. Então, estamos aí também com uma promoção para todas as pessoas que fazem a dinâmica parapsíquica. É só buscar a recepção do CIAEC que o pessoal vai informar a respeito dos valores. Para os teletertulianos que também querem fazer o acoplamentário neste fim de semana, liguem para o CIAEC e se informem a respeito do evento. 045-3525-2652. Obrigada. Quero convidar a todos para a dinâmica do Paradireito. Essa dinâmica vai ter início dia 9 de abril, das 15 às 17h30, aqui no campus CAEC. A EPICOM será a professora Cristina Aracaki. E quem quiser fazer a inscrição, por favor, se dirija à recepção do CAEC. Muito obrigada. Oi, gente. Eu vim falar para vocês sobre a imersão laboratorial que está sendo oferecida pelo CAEC. São 3 créditos de laboratório que podem ser usados até o dia 10 de abril. Por que 10 de abril? Dia 11 é a prova da magística. Então, aqueles alunos que antes da prova quiserem abrir um pouquinho a cabeça, com 3 créditos de laboratório, gente, dá para fazer um laboratório de mental somática de 3 horas e meia e mais um laboratório de pensonologia. Ou dá para fazer 3 laboratórios de pensonologia.
Ou dá para fazer, se você for muito agitada, dá para fazer um EV e uma imobilidade física vígil. Enfim, dá para fazer uma enorme combinação de laboratórios e eu convido vocês a não perderem essa oportunidade. E não é só para quem vai fazer a prova não, tá, gente? Qualquer um de nós que queira fazer laboratório, aproveita essa chance. O desconto é tipo, pague 2 e faça 3 créditos, tá? Obrigada. Bom, pessoal, por último aqui, a gente quer divulgar, aproveitando aí a fala do Consim Cobaia, que a gente tem falado tanto, né? O Consim Cobaia, Reciclante Cobaia, que a gente vai trabalhar no Ressexograma, agora dia 3, 4 e 6 de abril. Os professores são o professor João Bonassi, Luimara Schmidt, e com um especialista também, que é a Janete, que vai trabalhar a ressexologia. Então, aproveita a oportunidade. Quem já passou pelo Consim Cobaia sabe que a experiência é muito boa, né? Tem um antes e um depois. E a inscrição pode ser feita agora na recepção do CAEC. É só entrar em contato na recepção e fazer sua inscrição. Obrigada. O verbete para amanhã será irresponsabilidade com 20 votos. Obrigada, boa tarde, até amanhã.